Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, hoje, quarta-feira, 26 de maio de 2021. Muito bom poder estar com você mais uma vez, assim, com saúde, não é? E com muita disposição de levarmos o melhor da notícia, da informação, das entrevistas aqui ao vivo na nossa querida TV Pantanal, nosso querido Opinião. Programa Opinião que nesta noite recebe a médica pediatra homeopata e também presidente do Conselho Regional de Medicina, o CRM, a doutora Lúcia Helena Barbosa Sampaio, que já está aqui, você viu aí, né? Está a postos conosco aqui, vamos conversar aí. Afinal de contas, tem uma classe que está à frente nessa pandemia aí, que merece todo o nosso respeito. Aliás, são os verdadeiros mitos, não é? Quer empregar bem a palavra mito? Empregue para o médico, para o enfermeiro, para a enfermeira, não é? Que esses sim que estão aí, ó, dando o seu máximo, se submetendo a situações muito delicadas, perigosas, para bem atender a população. Pois é, a doutora Lúcia Helena vai conversar conosco sobre como é que está aí a vida desses médicos valiosíssimos, valorosos, não é? Aqui do nosso estado. E outras questões mais, outras perguntas mais que você possa, inclusive, ter e interagir conosco aqui. Está aí na tela, vai aparecer, porque o Boca é muito ágil, nosso diretor de imagens, 99932-2529, é o WhatsApp. Mande a sua pergunta, tenha uma pergunta aí sobre esses assuntos aqui que a gente está mencionando e outros mais que você possa, evidentemente, desde que sejam dentro do contexto, né, evidentemente, da entrevista de hoje aqui com a doutora Lúcia Helena. O Lorenberg Alves está aqui, ávido também para perguntar, porque ele sempre vem com 3 perguntas, as 3 primeiras perguntas, depois mais 3, depois mais 3, depois mais 3. Boa noite, meu caríssimo. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Boa noite a você que se liga também na TV Pantanal por meio da internet. Você que assiste aí pelo site www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado pela companhia, pela audiência nesta noite de quarta-feira. Doutora Lúcia, eu confundo com Maria, me perdoe que eu vou repetir esse erro. Esse erro eu cometo sempre. Quando eu estava convidando a senhora por telefone para vir, eu chamei a senhora umas 20 vezes de Maria, mas é Lúcia Helena Barbosa Sampaio. Muito bom recebê-la aqui, viu, pela primeira vez. Falar em nome do Conselho, em nome da classe médica. Boa noite. Muito boa noite, obrigada pela oportunidade e espero ter a oportunidade de ser útil e esclarecer as dúvidas que porventura aparecerem durante o programa. E falar um pouco do nosso Conselho, do nosso trabalho e do que os nossos médicos estão vivendo nesse momento tão ímpar. Então, né? Fale um pouco do Conselho, do trabalho e, afinal de contas, como é que está a vida da classe médica aqui no estado de Mato Grosso em tempos pandêmicos? Então, o Conselho tem procurado atender a população, especialmente aos médicos, mesmo durante a pandemia, né? Durante o ano passado todo, durante um bom tempo, nós funcionamos em regime de escala de plantão. Os nossos funcionários que eram grupo de risco foram colocados em home office. Quando foi possível, retornaram ao trabalho. Nós fomos pegos de surpresa, nós não tínhamos muita estrutura para atuar dessa forma, tivemos que nos reinventar, né? Acho que muita gente fez isso nessa pandemia, mas creio que conseguimos atender a contento a população e aos médicos no ano passado. No final do ano, outubro mais ou menos, nós voltamos a fazer atendimentos presenciais, mas até hoje estamos fazendo esses atendimentos de forma agendada para que a gente não tenha aglomeração e tudo mais lá na nossa recepção e nas diversas áreas do Conselho. O principal papel que o Conselho tem feito hoje é o registro de médicos, né? Nós temos no nosso estado algumas faculdades de medicina que formam médicos a cada 6 meses e esse é o nosso principal papel nesse momento da pandemia. Também damos suporte aos médicos na medida que há demanda com relação a garantir que eles trabalhem em condições ideais de trabalho.
portando os EPIs que são necessários. Fizemos toda uma campanha para que isso acontecesse desde o ano passado, em março, quando a pandemia iniciou, né? Então, essa intermediação de fazer com que os médicos tivessem as condições ideais de trabalho, a gente procurou fazer. E atender aos formandos, né, registrando na maior brevidade possível, dentro do que a lei permite, para que eles pudessem atuar. Lógico que a Covid, ela não é uma doença grave, né? E a forma como o nosso Estado encontrou de enfrentá-la foi fazendo a triagem e atendimento mais direcionado para o hospital. Inicialmente houve um entendimento de que as pessoas tinham que ficar mais em casa para não transmitir as doenças, e o atendimento foi mais hospitalar, formando leitos de UTI. E nós não temos muitos profissionais suficientes, especialistas em terapia intensiva, para atender essa demanda. Há um déficit hoje, doutora, no estado de Mato Grosso? Poderia dizer isso ou não? Não, porque houveram treinamentos, já tivemos tempo de fazer algum treinamento. As pessoas que estão hoje na UTI estão razoavelmente familiarizadas com o que é o atendimento da Covid. Porque não são raras as informações que dão conta de que o pessoal propriamente que compõe aquele núcleo de UTIs, que é um pessoal importantíssimo, essencial, tem desfalques em algumas unidades, tem sido verificada a falta deles em algumas situações, por isso que eu perguntei. O Conselho determina que deva ter um responsável técnico especialista em terapia intensiva em toda a UTI. Tá? Para cada 10 leitos tem que ter um responsável técnico. E os visitadores das UTIs também têm que ter essa especialidade registrada no Conselho. Isso é norma, isso é resolução, tem que ser seguido. Os plantonistas não têm essa exigência. Então, nós hoje temos a situação de pessoas que dão plantão nas terapias intensivas, mas que não são especialistas ou não têm esse registro feito no Conselho. Mas eles têm que ser supervisionados, e as visitas dos pacientes e os responsáveis técnicos dessas unidades têm obrigatoriamente que ter o título de especialista em terapia intensiva. Okay. Isso é obrigação. Eu até queria imitar você aqui, quase que eu fiz 3 perguntas também, mas eu fiz só 2, por favor. Presidente, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-la aqui. Obrigada. O programa, nós já tivemos aqui a antecessora da senhora. Isso, doutora Denete. Foi um bate-papo muito bom, muito interessante, foi muito rico para todos nós. E o doutor Gabriel também, que está pelo conselho, né? Do sindicato, né? Não, o Gabriel é do conselho, Gabriel é verdade. E a doutora Maria de Fátima também. Ele veio depois da doutora... Isso. Foram os antecessores. Exatamente, foi muito rico o nosso programa. Mas, presidente, eu vou sair um pouco fora, não da pandemia propriamente dita, porque ao longo desta pandemia, que tem mais de um ano, e eu não sou médico, não sou da área médica, me perdoe das minhas dificuldades com relação à questão da saúde pública. Ao longo desse período, eu alimentei uma série de questionamentos. E confesso, com a minha incapacidade de lidar com as coisas, com os termos médicos, eu me perdi em muitos momentos, o que é natural. E aí, aproveitando a vinda da senhora aqui, eu vou usar e fazer 3 perguntas que correspondem exatamente 3 dos muitos questionamentos que eu alimentei durante todo esse período. A primeira questão que eu gostaria de fazer para a senhora é a seguinte: o Conselho Regional de Medicina, seja de qualquer estado, age por ofício, presidente? Sim. Pode agir por ofício? Sim. Tá. A segunda questão: qual é o limite da autonomia do médico? E antes que a senhora responda, eu tomei a liberdade de olhar o Código Médico, Código de Ética Médica, melhor dizendo, e eu tirei um trechinho. E aí eu estou diante de uma médica, estou diante de alguém que é presidente do conselho e possa me ajudar. Lá no item do item 21 do Código de Ética Médica, eu tirei um trecho. O médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos,
diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso cientificamente reconhecido. Cientificamente reconhecido. E aí volto para a minha questão anterior que eu fiz à senhora. Qual é o limite da autonomia do médico? É ético ou não? A autonomia do médico é ética, só que ele tem que ser compartilhada com o paciente, né? A principal atitude, a principal coisa que o médico deve fazer em qualquer doença, não é só na Covid, né? É esclarecer o seu paciente do que ele tem. O paciente deve entender a doença que ele porta, deve entender a proposta de tratamento, deve entender benefícios e malefícios da proposta que está sendo feita e, junto com o médico, escolher qual a melhor coisa a ser feita com ele. E isso contempla esse trecho que eu acabei de ler para a senhora do 21. É a autonomia do médico junto com a autonomia do paciente, sempre. Cientificamente comprovado, sempre. Sim. Tá. Então vou para a terceira pergunta e me perdoe a minha ousadia, porque eu sou alguém fora deste ambiente. A terceira pergunta é a seguinte: se tem limite essa autonomia do médico, presidente, o porquê o profissional receita remédios comprovadamente, cientificamente ineficiente para tratar da doença sem o aval da Anvisa? Aliás, por falar em Anvisa, presidente, me perdoe mesmo, eu vou citar um trecho do diretor-presidente da Anvisa quando deu depoimento lá na CPI do Covid no Senado, que é o Antônio Barros Torres. Entre aspas, ele disse o seguinte: até o presente momento, no mundo todo, os estudos apontam a não eficácia comprovada da cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. Então, até o momento, as informações vão contra a possibilidade do uso da Covid. Fecham aspas. Aí eu gostaria muito de ouvi-la a respeito dessa pergunta, que eu confesso, essas três questões que eu fiz à senhora são exatamente questões que eu venho alimentando ao longo do tempo. Como eu não tenho a facilidade de lidar com as questões da saúde pública, eu me perdi ao longo desse período todo. Por isso que eu estou pedindo para a senhora me ajudar nesta reflexão. É exatamente isso. Se tem limite à autonomia do médico, por que ele receita remédios que não são eficazes, comprovadamente cientificamente comprovada, que não tem eficácia nenhuma? Posso responder? Opa, deve. Então, nós estamos lidando com uma doença nova, né? E nós estamos aprendendo muita coisa com ela, inclusive as opções terapêuticas. Não podemos falar de cura, né? Se você pensar que é uma doença viral, quem vai curar é o próprio organismo. Só que entre adoecimento e o final desse processo, tem muitas coisas que você pode fazer. Tem pessoas que pegam uma gripe, por exemplo, e não tomam chá de alho com limão, né? Vai ficar bom? Muito provavelmente vai. Foi o chá de alho com limão? Não sei. Mas para aquela pessoa, ela optou por fazer. Então, assim, a proposta não é curar, é tratar. É tratamento precoce, não é cura precoce. Então, esses medicamentos que o senhor citou fazem parte de um grupo de medicamentos que são propostas terapêuticas para o tratamento da Covid e de outras doenças ainda mais. Sem a comprovação, aliás, a comprovação científica da sua ineficiência. Não se busca cura, se busca tratamento. Ninguém fala em cura, é tratamento. Mas qual é a mesma diferença, coisa, quando o senhor dá uma presidente? dipirona para alguém que está com uma amidalite, o senhor não está tratando a amidalite, o senhor está tratando um sintoma, a dor, a febre. Não está se falando de cura. Então você pode empregar vários medicamentos em determinadas situações que não vão curar, mas podem contribuir para que a cura se processe
de maneira mais rápida ou mais lenta. Ou acelerar a sua morte, né? Porque a cloroquina provoca um problema no coração e mata logo de cara, né? Não, isso não é verdade. Então, por favor, presidente, me perdoe a minha insistência. Qual a diferença de tratamento e de cura? Para mim, que eu sou leigo, e para o amigo telespectador que não pertence à área da saúde pública. Tratamento é um processo, cura é o fim que você busca. Às vezes, decorrente do tratamento, e às vezes não. Às vezes é o próprio paciente, o próprio organismo do paciente que atingiu a cura. Mas mesmo na Covid, falar de cura é meio complicado, porque tem tantas sequelas da doença que falar de cura é meio complicado. A propósito disso, a própria Sociedade Europeia de Cardiologia disse, né, sobre o que o Dr. Oliveira falou, dessa questão do coração, de acelerar o coração, aí ela descartou essa possibilidade aí de riscos por conta dessa medicação aí, que eu nem gosto de falar o nome, mas é que está sendo, inclusive, motivo da CPI, né? Estão falando que é para Covid, mas não, é para discutir isso aí. E a Sociedade Europeia de Cardiologia fala que não existe esse risco aí, está descartado essa aceleração taquicardia, não sei qual que é o nome que se dá tecnicamente para isso. E eu quero perguntar aqui, já que temos que ir para o intervalo comercial, é que a senhora responder de forma muito breve. A senhora, então, pelo que a senhora está respondendo aqui à pergunta do Lemberg, a senhora concorda com o Dr. Mauro Ribeiro, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina. Ele tinha dito, num passado aí não muito distante, que é uma mentira essa questão aí, quando se diz que dizer que o tratamento precoce não tem efeito é mentira, disse aí o presidente do CFM, do Conselho Federal de Medicina. A senhora entende, então, que a senhora defende, então, eu concordo. Concordo. Eu acho que o tratamento off-label, o senhor acha que ele tem que ser praticado? Não estou falando que ele tem que ser praticado, ele pode ser proposto para o paciente. Se o paciente concordar com tudo que você vai ter que dizer para ele, né? Quais são os efeitos dos remédios, as consequências. Isso que pode acontecer. É lógico que o médico vai ter que ter o bom senso de saber indicar este ou aquele tratamento, dependendo do paciente que ele vai tratar, né? Esse é um critério bastante técnico. Não é você dar, como você citou, a hidroxicloroquina para todo mundo. Não é assim. Tem uma conversa com o paciente. Essa não é a abordagem do tratamento precoce, né? Para cada situação existe uma proposta terapêutica diferente. Mas não tem como você saber como teria sido o que não foi, né? Como teria sido a evolução se você não tivesse dado o remédio. Melhorou. Foi o remédio ou foi o paciente? Isso jamais será respondido. Nós estamos há muito pouco tempo lidando com esta doença e ela já mudou ao longo desse ano para afirmar categoricamente que isso ou aquilo é o mais indicado. Muito bem, a gente retoma esse assunto aí, outros tantos, né? Temos que falar aí da validação aí dos médicos que se formam em outro país, tem mais sobre a situação dos médicos aqui no estado de Mato Grosso, o conselho, como que está atuando, enfim, a sua pergunta, se houver também pelo WhatsApp, opinião dá um tempinho só, você pode mandar a sua pergunta pelo 99932-2529, esse telefone que está aí na tela para você interagir conosco aqui, a gente te espera, um instante só. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião na sua TV Pantanal, ao vivo, como eu falei, não é? E hoje entrevistando a presidente do Conselho Regional de Medicina, a Lúcia Helena Barbosa Sampaio. Antes de seguirmos aqui, entrevistando a doutora Lúcia Helena, a gente vai destacar o que há de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. Confira comigo aí, notícias da Covid, por exemplo, olha só. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta-feira 26 apontam que Mato Grosso notificou 2.178 novos contágios e 31 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Conforme o balanço da pasta, Mato Grosso passou a contabilizar 10.700 óbitos e 399.700 contágios pela doença, do total de casos registrados em mais de 376.100 ocorrências, as pessoas se recuperaram do vírus. De acordo com a Secretaria,
A ocupação de unidades de terapia intensiva, UTIs, em Mato Grosso é de 88,5%, enquanto o mesmo índice para enfermarias é de 42%. Ambos os números estavam em queda, mas voltaram a subir, infelizmente, nas últimas semanas. Aí, ó, no Gazeta Digital. Esse outro destaque aí, rapaz, olha só. Mato Grosso reduz 85,8% dos focos de calor no Pantanal em 5 meses. Mato Grosso reduziu em 85,8% os focos de calor identificados no Pantanal neste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Também houve redução nos biomas Cerrado, 28%, e Amazônia, 26,3%. O período analisado vai do dia 1º de janeiro a 20 de maio deste ano. O dado é do monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, compilado pelo Corpo de Bombeiros Militar, CBM-MT, por meio do Batalhão de Emergências Ambientais, o BEA. Considerando aí todo o estado sem distinção de bioma, a redução em comparação com o ano passado é de 33,6%, com 2.623 focos identificados em 2021 e 4.254 no ano passado para o mesmo período. Cerca de 90% dos focos de calor identificados estão localizados entre as mais de 150 mil propriedades privadas, segundo aponta o levantamento. Cerca de 5% em áreas de assentamento, que são 668 em todo o território mato-grossense, 3,6% em terras indígenas e 1% em unidades de conservação. Notícia boa, enfim, né? Porque a gente estava acostumado a falar que os focos haviam aumentado, de repente, hoje há uma notícia boa aí que tem a redução. Logo, logo a gente vai estar convidando para vir aqui também. Eu já fiz o convite para o IBAMA vir, só que é uma burocracia danada, rapaz. Tem que ligar lá para Brasília, para eles liberarem, porque não sei o quê. Daqui a pouco tem que falar com o presidente Bolsonaro. Senhor presidente, o senhor permite aí que o presidente do IBAMA venha aqui, o superintendente do IBAMA venha aqui no Opinião? Opinião, presidente. Aí ele vai falar assim, não, opinião então eu deixo. Opinião pode ir. Aí a gente agradece, tá? Mas brincadeira à parte, eu vou só registrar que estamos recebendo nessa noite aqui a doutora Lúcia Helena Barbosa Sampaio, pediatra, homeopata e presidente do Conselho Regional de Medicina. Eu quero pedir ao Lorenberg Alves para abrir essa rodada de perguntas à doutora, por favor. Presidente, eu vou insistir nas respostas anteriores, somado com uma outra que aconteceu hoje. Se a senhora diz agora há pouco que é a favor do tratamento precoce, então eu posso dizer que o presidente da Anvisa, o diretor-presidente da Anvisa está completamente errado e a Anvisa está, porque ele disse com todas as letras que não existe tratamento precoce e ele é contra todos esses remédios porque não existe eficácia cientificamente comprovada. Essa é a primeira pergunta que eu faço para a senhora. Então ele está errado, eu posso dizer que ele está errado e que a Anvisa está errada? Eu acho que é uma questão de opinião. Ele está errado, então? Eu posso dizer opinião dele. Eu não sou ninguém para julgar. A eu tenho uma forma diferente de encarar o que seja tratamento do que ele entende. Então a Anvisa está errada também? Não, ele tem a opinião dele. Mas a opinião dele é da Anvisa, presidente. São opiniões diferentes, né? Ele está dizendo que ela não concorda, que a opinião dela é diferente da dele. O uso off-label de medicamentos, ele é muito frequente. E se você for buscar a quantidade de medicamentos que nós usamos hoje, corriqueiramente, que tem nível de evidência, como ele está sugerindo que tem que ter para ser cientificamente comprovado, são pouquíssimos. Então, não dá para fazer isso em tão pouco tempo de evolução da Covid no mundo. Então eu vou fazer a segunda questão para a senhora. Hoje, em audiência pública, na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,
atribuiu a culpa ao SUS pelo descontrole da crise sanitária no Brasil causada pela pandemia do coronavírus. A senhora concorda que foi o SUS o culpado de toda a crise sanitária, de acordo com o ministro da Saúde, o atual ministro da Saúde? Eu não sei o que ele quis dizer com culpar o SUS. Talvez porque o SUS não tivesse sido utilizado com todo o seu potencial. Se nós tivéssemos feito talvez um monitoramento nas unidades básicas desses pacientes, com testagem e talvez até o tratamento precoce, talvez não tivéssemos a evolução que nós tivemos. Então, eu não sei o que ele quis dizer com o SUS ser culpado. Talvez por esse motivo que eu coloquei. Não podemos usar o SUS na sua potencialidade, nas suas unidades básicas. Elas foram, na grande maioria, fechadas. O público ficou sem atendimento, só hospitalar, né? Era a proposta inicial de abordagem do Covid. Hoje a gente está vendo que não deve ser bem assim, deve ser feito mais testagens, né? Existe a proposta de tratamento precoce, que alguns médicos adotam, outros preferem não tratar só os sintomas, né? Febre, o mal-estar, e encaminhar o paciente para o hospital quando ficam um pouco mais graves. Então, eu não sei se o que ele quis dizer com o SUS ser o culpado foi isso. Nessa visão, até concordo com ele. Mas se foi outra, eu não saberia responder. Então o SUS é o culpado da crise sanitária. Eu estou parecendo o Renan Calheiros. Querendo induzir a minha resposta. Não, presidente. A minha preocupação é sanar as dúvidas que eu construir ao longo desse ano de pandemia. Espero Foram conseguir. questionamentos que eu fui construindo ao longo desse período. Porque eu sou crítico e, ao mesmo tempo, pesquisador. Ainda que venha de uma seara que eu não tenho o menor domínio, mas eu quero aprender. Tanto é verdade que eu li o Código de Ética Médica todo, para ver se eu encontrava ali alguma resposta às minhas dúvidas e aos meus questionamentos. Pois é, dito isso, não é, o argumento do Lorenberg quanto às suas perguntas, doutora, no estado de Mato Grosso hoje, há quantas faculdades de medicina e quem é que mede a qualidade dessas faculdades aí? Os médicos que estão entrando no mercado de trabalho, que são, aspas, no sentido melhor da palavra, são despejados, né, ou colocados à disposição aí da sociedade, não é? Depois de todo o trâmite que é necessário, residência e tudo mais. Mas a qualidade desse pessoal, quem é que atesta? O conselho, por exemplo, ele tem que papel nesse contexto da qualidade? Infelizmente, nenhum. Nós apenas registramos os médicos que chegam para nós com seus diplomas. Quem faz a avaliação das universidades, das faculdades, é o MEC. E quanto? É o médico? MEC. Ah, o MEC. Perdão, eu não tinha entendido. E quantas são aqui no estado? Aqui nós temos 5. 5 que colocam à disposição da sociedade, que formam cada ano quantos, mais ou menos? Em torno de 250 médicos. E tem mercado para esse pessoal todo? Não. Aí minha segunda de uma série de 3, que nem o Lorenberg. Eu tenho que perguntar 3 também aqui, porque senão eu fico em desvantagem. E aí, como não tem espaço, não tem mercado para todo mundo, a gente encontra essa dificuldade, às vezes, de ter, porque no estado, nessa crise aí, até para ter um fôlego por rodízio, né? Não tem médico para uma UTI, por exemplo, para formar aquele QG ali dos intensivistas, do pessoal que trabalha realmente. E nesse ínterim surge a figura do médico formado lá fora, que pede a validação para vir para cá, porque está vendo que o negócio aqui está apertado, né? Não é raro a gente estar noticiando isso, que falta médico, que não tem médico suficiente, que os médicos daqui estão extenuados, não é? E não é para menos, porque a barra é pesada realmente. E os médicos que se formam lá, que querem atuar aqui, eles encontram resistência do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais de medicina, tais como o de Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, Goiás.
o de Mato Grosso também é contra, né? Eu queria que você explicasse essa diferença, né, que há entre essa escassez de mercado de trabalho e também a escassez do profissional em situações específicas e esse pessoal que está querendo voltar, está querendo vir para cá, mas não tem o apoio para validação. O problema não é escassez, é má distribuição. Né? E o médico, obviamente, que ele quer trabalhar onde ele tenha condições de trabalhar. Aonde não há condições, ele não quer ir. Então, esse é o maior entrave dessa alegação de falta de médico no Brasil. É má distribuição e falta de condições de trabalho. Essa falta de condições vai desde insumo, local, remuneração, passa por uma série de fatores. Mato Grosso remunera mal o médico, mesmo particular? Ele... Depende. O problema do Mato Grosso sempre foi, você promete uma coisa, frequentemente essa promessa está ligada a um momento político, quando esse momento político passa, aquela promessa não se cumpre mais. E aí os médicos ficam, não raro, trabalhando de forma até escrava, sem remuneração, em vários lugares do Mato Grosso. Então, o problema maior hoje é esse. Com relação aos médicos formados fora do Brasil, não é uma questão de ter má vontade ou de querer. Existe uma lei que regulamenta isso. Em lugar nenhum do mundo, nenhum profissional, nem médico, nem enfermeiro, nem jornalista, trabalha na sua profissão em outro lugar sem revalidar o seu diploma. Isso não acontece no lugar do mundo e querem que aconteça aqui no Brasil. Há uma pressão muito grande para isso, inclusive. Muito grande, com essa justificativa que não é verdadeira. Né? O que a gente tem que batalhar é criar condições de trabalho nos mais variados lugares do Brasil e colocar esse médico lá, por exemplo, com uma carreira de Estado. É uma das formas que você pode ter para conseguir distribuir melhor essa quantidade de médicos formados. Nós já temos faculdade de medicina demais. Questionamos se a qualidade dessas escolas são realmente adequadas à formação do médico no Brasil. A gente até entende que talvez não seja, pelas notas que nós temos visto, que o MEC aplica, essa pontuação não anda muito boa. Isso porque foram abertas muitas escolas de maneira muito rápida, sem que você tivesse formadores e médicos suficientes para ministrar cursos de forma adequada. Então, criar mais faculdades e trazer mais gente não vai resolver o problema. Você tem que melhorar aquilo que você tem, distribuir melhor. Aí as coisas vão começar a funcionar melhor. Eu falo, já vou passar para o Lorenberg, eu falo porque, num passado aí não muito distante, na cidade de Sorriso, eu lembro que a prefeitura colocou vagas à disposição, tentando contratar ortopedista, pediatra, pagando, vamos supor, é uma coisa hipotética que eu vou falar aqui, a média salarial fosse de 5 mil, propondo 13 mil reais, quer dizer, muito mais do que o dobro do que estava se pagando, e não se achava médico para ir. Ou os que estavam nos grandes centros não aceitavam mesmo com essa oferta financeira bem maior, oferta salarial bem maior do que aquela proposta, do que aquela que é da faixa do mercado. Então, é por isso que eu estou falando, que não é só a questão financeira, a questão condições de trabalho é uma coisa que pesa muito para o médico. Você pedir para ser ortopedista numa cidade, você não tem UTI, você não tem retaguarda para o seu trabalho, é meio complicado. Aí tudo isso pesa na hora de definir. Isso pesa na hora de decidir, né? Exatamente. E tem que mudar com a família e tudo mais, tem que pensar. E a garantia de que aquela promessa que foi feita vai perdurar. Às vezes não acontece isso. Às vezes passa pelo crivo político, e quando envolve político, quando envolve político e a promessa, sei não, hein, Lorenberg? Presidente, eu vou aproveitar a carona desta questão, ou parte dela, logo no começo que a senhora respondeu, e aproveitar por 2 vezes a senhora, durante a resposta, a senhora falou de promessa. E de acordo com o site RD News, do dia 2 de abril, ou seja, um dia depois da posse que a senhora teve, e no ato da sua posse, a senhora prometeu, entre aspas, posição dura contra alunos de escolas precárias. Fecham aspas. Eu faço 2 perguntas a respeito disso. A primeira delas, a senhora de fato fez
esta promessa? E a segunda pergunta. Eu creio que não. E se a senhora fez, a senhora pode nos dizer o que significa posição dura contra alunos de escolas precárias? O CRM não tem nenhuma atuação contra aluno de escola. O escopo de atuação dos conselhos de medicina é com relação a médicos. Entendi. Alunos não. O conselho tem feito um trabalho bastante intenso junto às escolas médicas de informação a respeito do código de ética, publicidade, mercado de trabalho. Nós vamos nas escolas médicas no primeiro ano, no quinto ano, no sexto ano, falamos com residentes no primeiro ano, no segundo ano. Então a gente tem feito um trabalho de educação, de prevenção bastante intenso. Mas não nos cabe avaliar alunos. Essa não é a nossa forma de atuação. O que a gente tem de rigor é com o mal médico, né? É função do conselho não permitir que o mal médico continue atuando na sociedade. E aí o conselho pode ser duro, é isso? Deve ser. Na medida que nós somos provocados, o senhor perguntou no começo se o conselho pode agir de ofício, né? Então, na medida que nós somos provocados, nós temos que responder a essa provocação. Se existe uma denúncia de má atuação ética, profissional, de qualquer profissional médico, aí o conselho tem que atuar. Mas alunos, não. Quando nós sabemos de alguma, ou somos informados de alguma situação envolvendo aluno, nós nos reportamos à escola a qual ele pertence, mas não podemos fazer nada. Caroline, me fala o tempo aí, eu tenho que ir para o intervalo comercial, não sei, me perdi aqui, meu relógio, meio minuto, então não dá tempo para absolutamente nada. Eu vou perguntar e ela não vai poder responder. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para você que está aí, se tiver alguma pergunta pode mandar para a gente via WhatsApp, que está aí na tela, não é? E após o intervalo comercial a gente retoma a entrevista aqui com a doutora Lúcia Helena. Eu quero saber mais sobre a questão psicológica dos médicos. Imagina, rapaz, você está recebendo aí, você não para. Eu conversei aqui, nós conversamos com o doutor Marcelo Sandrin aqui, não, só está sentado aí, me falando que ele estava virando praticamente, que não conseguia descansar. Agora você imagina como que fica o psicológico desses médicos, né? E a gente vai conversar sobre esses assuntos mais aí com a doutora Lúcia Helena, que é presidente do CRM Mato Grosso. Após o intervalo comercial, é um instante só. Olá, estamos de volta aqui ao vivo numa entrevista com a presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do estado de Mato Grosso, Lúcia Helena Barbosa Sampaio. Eu já vou dar sequência aqui aos questionamentos. Antes, porém, eu tenho um recado, aquele que eu passo todas as noites, não é? Que fala de solidariedade, que é esse que você vê aí na tela, do projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e convivem diariamente com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome, não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias, faça a sua parte, estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Apoio Águia Sul Transportes e lojas Moda Verão, uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Agora é com você, não é? Estender as mãos é um cuiabano ajudando outro cuiabano, um mato-grossense ajudando outro mato-grossense, porque o tempo é atípico, a gente nunca viveu isso antes. E tem gente passando... Sabe o que é isso, gente? Tem pessoas, tem semelhantes passando fome. É uma questão de empatia e solidariedade. Então, esses dois argumentos aí, empatia e solidariedade, é o que a gente usa para que você se sensibilize e ajude também. Moda Verão e também aqui no Grupo Gazeta, você pode fazer a sua parte e ajudar a amenizar a fome. A fome dói. E dói muito, hein? Então, retomando aqui a entrevista com a doutora
Lúcia Helena Barbosa Sampaio. Mais uma vez eu peço a Lorenberg Alves para abrir a rodada deste último bloco aí de perguntas à nossa entrevistada. Presidente, eu gostaria muito de ouvi-la a respeito de uma comissão de assuntos políticos, que no dia da sua posse, de acordo com a imprensa, a senhora vai, esse grupo, essa comissão, vai buscar atuar em conjunto com todas as entidades médicas e todos os entes envolvidos com a promoção da saúde. E aí, só para que ajude o nosso amigo telespectador, qual é a função desta comissão de assuntos políticos e a importância que é para o próprio Conselho? Então, o Conselho tem várias preocupações no âmbito da saúde e da formação médica, né? Então, nesse sentido, aonde houver o tratamento desses dois temas, nós vamos procurar atuar junto. Então, por exemplo, junto à Assembleia Legislativa, no aspecto de decidir, deliberar sobre reforma de um hospital, criação de uma faculdade médica, né, mais uma no Mato Grosso, junto com a Anvisa, a Visa, né, a Vigilância Sanitária, aonde se fizer necessário para fiscalizar hospitais, clínicas, unidades de saúde, a gente faz isso com alguma frequência. Então, apesar de não ser política um assunto atinente ao Conselho, nós entendemos que nós temos que atuar junto com os entes políticos e junto com as diversas áreas que atendem a área da saúde, nós devemos estar juntos para poder deliberarmos junto com eles a respeito dos assuntos que tiverem interesse da sociedade, já que o nosso interesse é que a sociedade seja bem atendida pelos médicos. Então, se nós pudermos contribuir de alguma forma, como fazemos no COI, né, no Grupo de Atendimento à Covid, enfim, em vários lugares que a gente pode estar atuando, a gente consegue conversar e dar opinião e, às vezes, até interferir em alguma decisão que possa ser tomada. Ok. A senhora falou aí da Assembleia Legislativa, não é? E também citou, agora há pouco, no bloco anterior, o deputado doutor João José. O doutor João mandou para mim, inclusive, hoje à tarde, no WhatsApp, mandou aqui uma notícia importantíssima. Talvez não para nós aqui, para nós também, porque aí quando se tem unidades hospitalares sendo inauguradas no interior, aí desafoga. O pessoal não vem para cá e desafoga aqui. Ele mandou o seguinte aqui, mandou à tarde isso. Neste momento, em sessão ordinária, a reforma completa do Hospital Municipal de Barra do Bugres foi aprovada, né? É um anseio aí da população lá daquela região lá, que foi debatida com muita efervescência ali na Assembleia, e ele é de lá, daquela região lá, né? Quer dizer, é uma conquista para o Estado, quando, mesmo sendo, que nem eu falei, né? Desafoga aqui. Sem dúvida alguma, a gente tem um aporte razoável de pacientes do interior que necessitam vir para a capital por falta de atendimento médico no interior. Mas, por incrível que pareça, hoje nós temos mais médicos atuando no interior do estado do que aqui na Baixada. Hoje tem mais no interior do que na Baixada. Essa inversão aconteceu há coisa de 3 anos, mais ou menos. Isso que eu ia perguntar, não era assim antes, né? Não. Era tudo concentrado na Baixada Cuiabana, Cuiabá e Várzea Grande. E aí entra aquela história que eu perguntei antes, né? A questão salarial influencia nisso, por ter mais gente lá? Eu citei um exemplo, inclusive, né, lá de Sorriso, na época, precisando de um médico para certa área e oferecendo um valor de salarial bem maior. Como eu falei para você antes, Paulo, a questão salarial influencia, mas ela não decide. É a condição de trabalho também, né? Se não tiver condições de trabalho, o médico não fica. Não fica. Porque é o carimbo dele, é o diploma dele. E a biografia dele também. É um médico para chegar a trabalhar, né, provavelmente depois de fazer residência e tudo mais, são no mínimo 7, 8 anos de estudo, no mínimo, daí para mais. Então não dá para jogar isso fora por questões, né, só econômicas, né? Não é só isso que pesa. Verdade, nem apenas só de dinheiro que vive o médico, não, vive também daquilo que lhe é ofertado em termos de condições de trabalho, bem-estar com a família. Imagina o cara sair daqui lá para o Nortão e aí só no fio de bigode,
ainda que haja um contrato? E às vezes ele fica lá sozinho. É. Ele vai com a promessa de fazer uma coisa, E acumula. tem que atuar como clínico, cirurgião, anestesista, ortopedista, pediatra. É. É difícil. Professor Lorenberg. Presidente, por falar em conselho, e aí uma pergunta muito presente no conselho, é alguém que eu não sabe como funciona o conselho, os canais de comunicação do conselho, na opinião da senhora, estão correspondendo à necessidade do conselho ou precisa de alguma mudança ou que deva vir mudanças durante a sua gestão? Com certeza haverão mudanças, não só por iniciativa nossa, como também do Conselho Federal de Medicina. Um dos canais que nós temos é a ouvidoria, a respeito do funcionamento do Conselho. Para elaboração de denúncias, nós temos o e-mail, o telefone e presencial. Só a propósito, já tem aí de cabeça para a gente já informar aqui? Todos têm o mesmo final, né? ouvidoria@portalcrmmt.org.br. E no caso de denúncias, né, para presidência @portalcrmmt.org.br. Denúncia, presidência, portalcrmmt. Vale lembrar que denúncias anônimas não existem no Conselho. tem que ter identificação, Todas têm que comprovação. ser identificadas. Diferente do Ministério Público, né? Lá a denúncia pode ser feita anonimamente. No Conselho não é permitido. Tem que ser tudo identificado. Doutora, como é que está? Respondeu as suas perguntas? Claro. Respondeu, né? Deixa eu só completar. Por favor. A respeito dos canais de comunicação, existe todo um trabalho sendo feito pelo Conselho Federal e no Brasil inteiro para tornar o atendimento o mais eletrônico possível, né? Todas as necessidades que o médico tiver de certidões, documentos, validações, tudo isso vai ser feito online. Acreditamos que daqui até o final do ano vai haver uma reformulação bastante intensa no acesso à informação do Conselho. O nosso próprio site está sendo reformulado e trazendo mais informação tanto para a população quanto para o médico. A senhora falou aí que há mais médicos no interior do que aqui na capital. Qual é o número exato de médicos e empresas, não é? Eu vou ter que fazer uma cola. Inscritos na alçada aí do CRM, do Conselho Regional de Medicina? Olha, médicos inscritos no nosso estado, 12.204, mas ativos, 7.453, número de hoje. Em Cuiabá, quer dizer, médicos que residem em Cuiabá, 3.281. E no interior, 4.023 médicos. Quando você fala Cuiabá, falamos de Cuiabá e Várzea Grande, né? Cuiabá e Várzea Grande, que é tudo misturado. Esses 5.000 que a diferença aí não inscritos aí, é facultativo isso? Não, são médicos que se inscreveram aqui em algum momento, que podem estar com esse registro ainda, ele não some daqui, ele continua aqui, mas podem estar atuando em outro estado. Para cada estado sim. que o médico vai trabalhar, ele tem que fazer um registro. Tem que fazer o registro lá do estado dele, né? No estado que ele for trabalhar. E para vir aqui também tem que registrar aqui. Mesma Agora, regra do... empresas, você perguntou também, É. Em Cuiabá nós temos 741 empresas no total, entre serviços públicos e privados. Tá. E no interior, 1.276 empresas inscritas. Então, de hospitais, clínicas, por aí vai. Pessoas físicas, tudo. UPAs, unidade de saúde, tudo isso tem que ser fiscalizado. Entendi. E nós temos um corpo de, agora, 3 médicos fiscais para fazer o estado inteiro. Não é muito pouco, não, porque Muito pouco. olha só quanta Muito gente. pouco. A gente atende mais demanda do que aquilo que a gente gostaria, mais solicitações. Ministério Público, enfim, as denúncias que chegam para a gente. A fiscalização habitual, a gente não tem dado conta. Nós não somos um conselho grande. E os conselhos de medicina, eles não têm financiamento público. Eles funcionam pela contribuição do médico, pela anuidade do médico. Então, é com esse dinheiro que a gente tem que administrar tudo que a gente tem que fazer.
Houve baixas, nessa questão da Covid aí, qual o nível de baixas que houve dentre os médicos associados registrados? Nós perdemos 31 colegas por Covid, do começo da pandemia desde até o começo, hoje. desde 2020. 31 colegas. 31. 31. E assim, não fosse a Covid, teriam... Porque assim, eu sempre falo, mas é com Covid ou por Covid, ou com Covid ou de Covid, né? Então, você confirma então que houve consequência da pandemia, da Covid-19. A causa do óbito desses 31 colegas foi Covid, não foi outra coisa. Foi. Lorenberg, a última pergunta. Presidente, aproveitando a sabedoria, o conhecimento da senhora, a experiência que a senhora tem na área médica e, evidentemente, à frente do Conselho, desde março do ano que passou, nós estamos sofrendo com a pandemia. Estou falando desde março porque os outros países, sobretudo os europeus, foi muito antes do mês de março. Novembro, mais ou menos, né? A senhora, na opinião da senhora, a senhora considera que houve falhas em planejamento de ações ou planos de ações por parte dos governantes brasileiros? Eu estou incluído aí o presidente da República, juntamente com o Ministério da Saúde, governadores e prefeitos. Na minha opinião, poderia ter feito diferente, sim. Então eles falharam de uma forma geral. Eu penso que essa ideia de não atender, de fazer o paciente ficar em casa e não vê-lo, pode ter contribuído sim muito. Da mesma forma como o medo, o pavor, que paralisa as pessoas, também pode ter contribuído para evitar que as pessoas buscassem o atendimento, ou pelo menos uma orientação médica de maneira mais precoce. Do ponto de vista das crianças, que é a área onde eu atuo, eu entendo que foi extremamente ruim para as crianças terem ficado fora da escola. Além do fato de eu encarar a escola como um ambiente perfeito para você treinar as pessoas a como se comportarem socialmente frente a uma pandemia, fazendo uma abordagem de como você lava as mãos, usa máscara, como você entra, como você sai. Isso tudo poderia ser treinado dentro das escolas, com todos os alunos. O adolescente, a criança, ele assimila muito esse tipo de informação. Então, pode ser que se a gente tivesse tratado da pandemia, diferente até do que o mundo tratou, porque no mundo inteiro foi feito assim, né? Da mesma forma. Lockdown, abre, fecha, diminui, abre, aumentou, fecha. O mundo inteiro fez assim até que surgiu a vacina. Então, talvez, aquilo que eu falei no começo, né? Como seria aquilo que não foi, né? Então, talvez tivéssemos tido uma evolução diferente. A senhora, então, a favor da volta às aulas, não é? De forma presencial? Sim, defendo isso. Não digo presencial 100%, né? Eu acho que nessa altura do campeonato a gente não pode colocar todo mundo numa sala de aula. Existem medidas que devem ser adotadas. As normas. Sim, a Sociedade de Pediatria lançou um documento bastante completo a respeito de como fazer a volta às aulas. E que poderia ser adotado no Brasil inteiro sem menor dificuldade, acredito eu. Pelo menos na escola privada, com certeza. Na pública, demandaria um esforço bastante grande dos gestores, porque as nossas escolas, mesmo antes da pandemia, já tinham graves deficiências, né? Tá certo. A opinião de uma pediatra, inclusive, não é? Doutora Lúcia Helena, muito obrigado por ter vindo. A gente poderia ficar conversando mais aqui, porque o papo está muito bom, né? Só está com frio, só falou que está com frio, então... Eu sou friorenta. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu gostei da explanação, muito esclarecedora. E esse canal, esse programa está sempre a postos para bem informar, sempre que tiver demanda. Obrigado. Ok, eu fico à disposição, sempre que precisarem. Não sendo terça-feira à noite, que é o dia que a gente faz julgamento no CRM, fico à disposição. Beleza, obrigada pela oportunidade. Bom saber que eu vou perturbar a senhora direta agora. Sem problema. Bom saber disso. Maju Souza, que é assessora de comunicação, muito obrigado também, viu, por ter nos dado uma força aí. Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista ao vivo Carlina Jacob, secretária municipal de Cultura aqui de Cuiabá.
como está a classe cultural, a classe artística, enfim, em tempos pandêmicos. Acompanhem na entrevista ao vivo com Carlina Jacob, amanhã às 7h30 da noite. Combinado? Até lá, fica bem, fica com Deus também.